O que foi errado nessa mecânica? Talvez o Dória tentou fazer isso e não aconteceu. Por que nesse processo que ele tentou dispersar lá a Cracolândia, lembra? Ele não usou uma tática de dispersão compulsória. Ele não fez isso como uma ação. Ele simplesmente fez uma operação policial porque a situação da Cracolândia tinha perdido totalmente o controle. Nós estamos falando de assassinatos. Pessoas sequestradas eram levadas e ficavam em cativeiro dentro da Cracolândia. Por quê? Porque a polícia não entra na Cracolândia. Então, mas vamos pegar esse caso específico. Porque, por exemplo, lei existe para todo mundo, para nós, para craqueiro, para o presidente da República, para todo mundo. E pressupõe a lei você cumpri-la. Para você cumprir a lei, se o cara não está, se ele não está cumprindo a lei, você tem que usar a força. Nesse caso aí, a gente não viu polícia. Por que acontece isso? Vamos lá. Porque muita gente fala, o que está faltando, se você pega, tem um vídeo que passaram aqui, que é em Paris, que era os caras espirrando no metrô. Chega a polícia de Paris. Rasgando. Ela não tem a menor dúvida. Ela falou, o cara tá fazendo isso. Arruaça. Ele vai lá e faz o que a lei determina. Por que aí a gente não viu a polícia atuando? Nós temos uma pressão cultural da imprensa. Ministério Público. Vocês sabiam que tem uma ação do Ministério Público que impede a ação da Polícia Militar na Cracolândia? É isso. Então, assim, não tem jeito. Tem uma resistência ideológica. Não tem entendeu? jeito. Por isso que eu falei que a gente só vai resolver a Cracolândia se a gente sair do filtro ideológico. Tira o filtro ideológico. Para de achar que a solução é só assistência. Não, eles são todos uns coitados. Eles precisam de ajuda, sim, essas pessoas estão doentes. Mas você tem junto ali criminoso, você tem traficante, você tem organização criminosa. Então, você tem uma resistência de um barulho, de um ativismo ideológico que, quando você vai fazer ações policiais, que são necessárias, não são suficientes para resolver o problema inteiro, mas são necessárias. Não acontece. A começar por uma ação legal do Ministério Público que impede a atuação da Polícia Militar. A polícia não pode atuar? A Polícia Militar não pode atuar lá dentro. Então, cada um por si. Então, não passe terra ali. De ninguém. Não passe ali. Monta um negócio. Tecnicamente, ali, não estava no que a gente chama do fluxo, né? Os usuários tinham saído. O fluxo é onde está a concentração máxima de todos os usuários. E ali, onde tem a feira de droga, onde a Guarda Civil, a Prefeitura fazem um trabalho muito duro, que é diário. Você vai lá e tem que ficar desmontando as barracas. Porque o que o traficante faz? Ele monta a barraquinha para as câmeras não filmarem ele. E a barraquinha é uma lojinha de drogas. Depois do Haddad, a Cracolândia eram 2 quarteirões fechados de rua, assim, só de barraca. Era a maior feira do mundo aberta de venda de drogas. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Cuqui. Lá em Lisboa tinha uma Cracolândia pesada. Eles resolveram? Resolveram. Desses exemplos que eu citei, das 5 cidades europeias que adotaram tática compulsória de dispersão, proibição de desordem pública, uma delas é Lisboa. Aí cada cidade tem um diferencial. Tem cidade que adotou a internação compulsória, como Zurique e Amsterdã, Lisboa não. Mas Lisboa criou um programa, né? Portugal criou um programa de tratamento onde tinha aspectos repressores, eu diria assim. Porque você ia numa banca e você era avaliado sobre o seu status e tinha alguma penalização se você não cumprisse com o tratamento. Então, não adianta só dar o tratamento, você tem que tentar colocar a vida daquela pessoa num eixo. Ela está fora do eixo. E Portugal fez um sistema assim, é muito baseado em tratamento, eles fizeram ou liberaram algumas drogas, mas eles também tinham esse elemento de análise e de punição se você não cumprisse a regra do que estava acontecendo. Mas ela é uma das 5 cidades que usou tática compulsória de dispersão e proibição da bagunça no espaço público. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Desculpa, eu tô... Claro. Só que Tá no embalo. Depois eu fico quietinho. São Paulo. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. É uma cidade rica, é uma metrópole, é uma grande cidade, é uma puta cidade. Onde mais no mundo a gente tem algo parecido com essa Cracolândia que a gente tem? Olha, Emílio, a gente tem hoje em Vancouver, e eu fui para de Vancouver, é de heroína. Os canadenses não estão conseguindo resolver exatamente porque eles não estão conseguindo equilibrar o pêndulo entre assistência e ordem. Eles estão sendo muito relaxados no elemento ordem e estão dando muita assistência. Então eles não resolveram. Você tem em LA, em Los Angeles, Skid Row.
É um negócio assim, só que se mistura com morador de rua, é gigante também. Então, esse é um problema moderno, de todos os centros urbanos modernos. Você tem que ser muito eficaz, muito duro com a questão da ordem, e você tem que ter programas de tratamento muito eficientes, entendeu? De conseguir acolher essas pessoas, pegar elas. Isso não é fácil, isso é um trabalho de transformar a vida de uma pessoa que está em decadência total. Então, é meio que salvar ela, e nem todas estão prontas para ser salvas. Sim. Mas você tem que continuar ali ajudando. Eu diria que essas são as maiores. Vancouver, Los Angeles e São Paulo. Agora só que nós temos um problema no Brasil, vou fazer um parênteses, que isso é muito sério. 98% dos municípios do Brasil têm problemas com crack. Ou seja, basicamente, quase todas as cidades do Brasil existem mini cracolândias. Caramba. Tipo, nós somos o maior consumidor de crack do mundo. Do mundo, né? Tipo assim, existe um negócio muito sério, isso é muito sério. Então, resolver a cracolândia em São Paulo não é um problema da cidade de São Paulo, é um problema do Brasil. É uma coisa que nós temos que abraçar e entrar de cabeça, porque tá tomando conta, até sei lá, 98% das cidades do Brasil. 98%. É isso que eu ia... Agora me fala uma coisa, só uma curiosidade que eu tenho, porque a gente você vê morador de rua e tal, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Não tem nada a ver um negócio com outro. É uma outra... É um outro problema, mas outro problema. Mas né? a questão, a dificuldade da Cracolândia, todos os países para resolver, o que eles fizeram? Eles demoraram, não foi 5 anos, não foi 3 anos, foi década. Tipo assim, mais de década. Claro, São Paulo já está há mais de 2 décadas quase, é um problema mais antigo da cidade de São Paulo. Todos os governantes passaram e falaram, agora acabou a Cracolândia. A conversa nunca pode ser assim, eu vou acabar com a Cracolândia. Longo prazo. Não tipo assim, fala assim, olha, nós vamos ter um esforço e nós vamos ficar trabalhando com aquilo ali. Não é estratégia. Não tem acabar, porque na pior das hipóteses, você vai ter usuário de crack andando pela cidade... que você não vai conseguir forçar ele a ser tratado. Talvez no mandato do cara, o cara não consegue cumprir tipo assim, ele falar. O que importa a gente não pode ter eles concentrados num lugar onde se nasce um estado paralelo. Onde o crime organizado domina, a polícia não entra e todo tipo de violações a direitos humanos estão acontecendo com mulheres, com crianças, com usuários. Essas pessoas estão se matando. E se ninguém está indo lá salvar elas ou ajudar, aquilo ali vai crescer e vai tomar conta. Então... tem que olhar para todos os lados. E essa que é a dificuldade.